canal Chupa Essa Manga. Aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora nós vamos começar a revisão de Sociologia. E você sabe que aqui no Santa Cecília a vida acontece. E antes de mais nada, eu quero recapitular com você aqui os capítulos da nossa ACU, do nosso provão, meu irmão. O nosso provão tá facinho, tá certo? Temos 7 questões. E vamos lá. Então, capítulo 13, urbanização. Capítulo 14, grupos raciais, diferenças étnicas. Então, do capítulo 14, a gente vai ver um comecinho, que eu vou explorar muito na AG. Se prepara, viu? E eu também o 15, né? Lá na AG também, com o filme A Sufragista. Mas vamos lá. O filme não cai nesse provão. Fica tranquilo. Então, gente, como nosso assunto é bem curtinho aqui na nossa C, então fica ligado aí nesse processo, tá bom? E não esquece, vai passar aqui som de tudo, meu irmão. Entendeu? Som de gritando antes, passando caminhão, o Satanás, mas você presta atenção, ó, no Janzinho aqui. Adoro, tá bom? Então vamos lá. Gente, no nosso capítulo 13, ele trata da questão da própria urbanização. Deixa eu ler aqui um comecinho aqui fantástico aqui, que vai nos dar uma base grande para que a gente entenda esse tipo de coisa, de urbanização. E como você viu na geografia, vai ficar muito fácil lá com o Robério. Durante centenas de milhares de anos, nossos antepassados viveram em pequenos grupos nômades, deslocando-se de um lugar para outro na busca de alimentos e de abrigos. Alguns viviam em florestas, como a maior parte dos indígenas do território brasileiro. Outros viviam em savanas, como na África. Os primeiros assentamentos fixos no Oriente Médio, há cerca de 9.000 anos, chupa aí, viu? Compreendiam uma pequena pequena fração, já. Uma pequena fração da população da época, calculada em 5 milhões de pessoas. Hoje, só na Grande São Paulo agrupa um número de mais de 3 vezes maior. 3 vezes maior, tá certo? Do que toda a população daquele tempo. Chupa. E claro, nas estimativas que a gente fala sobre a questão da urbanização, no mundo, na década de 50, eu dei até uns dados, a população variava em cerca de 28,8%. Em 2008 já estava em 50%, 50,5% para ser mais exato. E a estimativa para 2050 é que seja de 68%, a população mundial urbana. Entendeu? E aí, claro, meu amigo, um ponto-chave aqui para você entender, essa acelerada urbanização. Vamos falar de Brasil? Vamos falar um pouco sobre o Brasil? A nossa acelerada urbanização, ela resulta de seríssimos problemas sociais dentro das cidades, dentro da zona urbana. Então, dentre as quais, deixa eu mostrar para você, que é um ponto aqui importante, na exploração urbana nos países pobres, A exploração urbana nos países pobres, tá certo? Dada essa explosão demográfica que eu estou comentando agora, ela se dá, tem 3 pontos aqui importantes, um tripézinho aqui importante. Deixa a câmera focar, Tá vendo? E aí, um dos problemas sociais, deixa eu ver aqui, olha isso aqui, gente. Favela, tá certo? O aumento do número de favelas. Além das favelas, dos cortiços, que é um pouquinho melhorado do que a favela. E se essa estrutura que existe, olha, milhões de imigrantes afluíram e afluem às cidades do mundo inteiro. E no quesito do Brasil não é diferente. Sem ter onde morar, muitos deles nos primeiros dias, abrigam-se em casas de parentes, geralmente barracos de favelas ou casebres humildes. Melhor dizer o quê? Cortiço, né? Os cortiços assim, para em seguida construir seu próprio barraco. Então, sem infraestrutura. E claro, associado, porque vive dentro, não é que ela seja, mas ela está dentro de várias formas de violência, gente. Então, morar numa situação como essa aqui não é fácil, meu filho. Então, sem infraestrutura, como queijo, água encanada, esgoto, essas coisas, entendeu? Você tá dando para entender?
E aí o que é que se tem? O que é que se tem? Está associado não somente, gente, a morar nas favelas, sabe o quê? A violência criminal, gente. O crime nas cidades é alarmantes, são alarmantes. Então, entre os moradores dos grandes centros urbanos, não adianta falar São Paulo, uma grande metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo. Minha amiga, a criminalidade é imensa. Rio de Janeiro, uma das grandes metrópoles do mundo. Criminalidade. Fortaleza, uma das grandes metrópoles do Brasil. Criminalidade. Então, começou a fazer parte. Esse problema se tornou central dentro da zona urbana. Dentro da zona urbana, não tem por onde correr. Aquela obra, cara, por isso que aquela obra, eu acho que você já leu, que eu já comentei na sala de aula. Aquela obra, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, ele fala com historicidade, tá certo? Revelando gravemente, tá certo? O problema habitacional dos centros urbanos do Brasil. É um negócio impressionante aquela obra. Aquela obra é fantástica, tá certo? O que mostra com clareza a realidade urbana do Brasil, tá certo? Então, associado a quê? Já a política tem algum problema? Tem. Com certeza tem. Tá certo? Ao quê? Ao pouco investimento nas políticas habitacionais. Claro que tem, não tem casa para todo mundo, gente. Isso é uma realidade. Tá certo? Vai te dar um 360 em nós mesmos, na nossa zona urbana. Não tem habitação para todo mundo. Tá certo? Para as classes, que classe é essa, gente, que tu tá falando? A classe mais pobre. Tá certo? Então, as moradias são inadequadas. Tá certo? E com problemas que persistem. Há mais de um século. Não foi resolvido. Não foi resolvido. Então, aquela literatura é fantástica, que mostra com riqueza de detalhes a realidade urbana do Brasil. É um negócio interessantíssimo. E claro, uma das coisas que acelerou a vinda de muita gente para as grandes cidades, essa aglomeração, e aí aumentam as desigualdades sociais, aumenta o trabalho informal, aumenta a favelização, tudo provocado pelo quê? Essa migração, ela é provocada pelo quê? Pelo êxodo rural, pelo êxodo rural. Você entende, gente? É um dos grandes atratores para a zona urbana, tá certo? Por exemplo, eu posso relatar que secas, pobreza, doenças, falta de hospitais no interior. Assim, na cidade, não abarca as necessidades da cidade. Imagina quem mora no interior de Chão, porque não tem médico não tem médico em todas as cidades, entende? Então, um dos dispositivos da migração é o êxodo rural. Eu tenho certeza que você aprendeu isso com o Roberto. Não tem por onde correr, gente. Não tem por onde correr. Já tratando aqui do capítulo grupos raciais, esse capítulo é uma mangazinha rosa mesmo. Vem trabalhar aqui, que tem muita assunto que trabalhar. E nós vamos explorar mais ainda. Aqui eu quero que você aprenda só o básico. Tá certo? Nesse provão só dá pra comprar uma coisinha. Mas na agenda dá pra gente comprar umas coisas melhores. Tá certo? Uma coisa que você tem que entender, que quando a gente trata sobre gênero, são as diferenças que existem entre a valorização do trabalho. Que trabalho, já? Do homem e da mulher. Tá certo? Então existe diferença. Isso é uma desgraça. A mulher não ganha a mesma coisa do que o homem, mesmo atuando na mesma atividade do homem. Tá certo? Então, as diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros. Tá certo? E claro, você tem que entender que a mulher tem lutado para ampliar as demandas na luta pelo seu reconhecimento social, gente. Isso é um negócio sério. Para você ter uma ideia, na década de 90, no início da década de 90, tá certo? A renda média das brasileiras corresponde a 63% do rendimento do homem. Tá certo? E aí essa luta, ela é constante, essa luta social, ela é constante. Ela é constante e necessária. Tá certo? E necessária, não tem como. Tá certo? Então, o papel social da mulher no mercado de trabalho, certo? Ele é importante, gente.
Porque a mulher ainda hoje procura. Olha, se tem uma coisa que a gente não para pensar, é isso aqui, ó. A mulher até hoje, gente, dentro do seu papel social, ela tenta conciliar, ela procura conciliar várias responsabilidades, gente. Entre elas, a atividade profissional. Porque eu sei que você, mulher, estuda para ter uma atividade profissional que vai ser importante para você. Não é para o homem, não é para você. Tá certo? Então, mas olha só o papel social da mulher. Ela tenta conciliar a responsabilidade da sua atividade profissional, das tarefas familiares e domésticas. Você está vendo o peso aí que há, então, de tentar conciliar esse monte de coisa? Atividade profissional. Para eu ter uma atividade profissional, eu tenho que desenvolver primeiro a minha atividade intelectual. Você sabe. Você está estudando para isso. Primeiro aqui, para depois entrar na atividade profissional. Mas ficou para o papel social da mulher, sabe o quê? Conciliar a tarefa de familiar. Entende? Ela ser a esposa, ela ser a mãe, ela cuidar do filho e das atividades que tem dentro da casa, as atividades domésticas. Beleza? Então quero que você fixe isso bem, gente. Fixe isso bem, que isso é muito importante. Tá certo? Porque a gente vai explorar isso com muita força. Com muita força. Tá certo? No capítulo 15. Aí vai ficar show! Tá certo? Tranquilo? No mais, meu amigo, é só isso. Chupa essa manga, dá uma leitura geral e acabou, meu amigo. Uhul!